Microsoft Word. Tranquilo? Essas aulas de Word vão ser um pouco demoradas, porque é bastante assunto e a gente não pode deixar passar muita coisa, porque cai bastante também. Porém, o curso aqui não é um curso para ensinar a mexer na ferramenta, enfim, apesar de que você vai aprender muita coisa. Mas a gente vai estar dando toques principalmente no que cai em concurso público. E se você já sabe usar a ferramenta, você já usa, você vai apenas dar uma revisada, conhecer a ferramenta. Muito provavelmente vai descobrir coisas que você não sabia, que você está sabendo agora. Então, de toda forma, é proveitoso tanto para quem está apenas conhecendo a ferramenta, como quem vai realizar prestar algum concurso público, beleza? Então, aqui a gente vai para a ferramenta, mas aqui eu deixo para vocês o que é que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje, em geral, sobre a interface do Microsoft Word, sobre a guia arquivo e sobre a guia página inicial. Perfeito? Então, é importante que você saiba que o Word ele é um software aplicativo, como a gente já discutiu isso no passado. Ele é um processador de texto, ele é da categoria de processador de texto. Tá? É muito mais correto você dizer que o Word é um processador de texto que um simples editor de texto. Tá? E também um fato importante é que você pode abrir o Word, eu vou abrir aqui depois para vocês, usando o executado Windows. E lá você escreve o WinWord. Vou mostrar isso para vocês, tá? Quanto à versão, né, eu estou aqui nesse computador com a versão 2013, mas em outro eu tenho lá 2016, e quanto a concurso público, para resolver questões, essa questão de versão não é tão assim crucial, importante. Eles não costumam colocar diferenças das questões que teriam respostas diferentes se as versões mudassem. Tá? Então, de toda maneira, o que a gente vai aprender aqui, como é de forma geral, na resolução de questões, vai ter questão de várias versões do Microsoft Word. Tranquilo? A página inicial, gente, eu vou apenas apresentar por aqui. Vocês podem ver que é um print lá do Word. Na página inicial, é importante você saber que dentro da página inicial, você tem os grupos. Isso aqui chama-se grupos, tá? O grupo área de transferência, o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo estilo e o grupo edição. Beleza? Na área de transferência, você tem as opções de colar, certo? Que aqui vai ter também recortar, copiar. Isso aqui, ó, o pincel de formatação. Eu vou mostrar algumas coisas disso aqui na prática, tá? Primeiro eu vou apresentar aqui para vocês, depois a gente vai lá para o Word, para não ficar indo e voltando. Então, recortar, só lembrando para vocês, é o Ctrl X, copiar é o Ctrl C. Quem lembra que é o pincel de formatação? Pincel de formatação é você copiar a formatação de um texto, por exemplo, e colar essa formatação. Não é colar o conteúdo, mas sim a formatação em outro texto. Então, vamos para fonte. Fonte é simples, né, gente? Fonte você aqui pode configurar a fonte, configurar negrito, itálico, sublinhado, cores. Vamos aqui para o Word, eu vou levar vocês para o Word. Porque aqui a gente vê melhor, realmente. Tá? Aqui é, como eu falei para vocês, opções de colar, né? Você pode colar especial, Ctrl C. Esse aqui, para que é isso aqui, gente? Esconder o quê? Esconder as ferramentas e as faixas de opções. A barra e ferramenta das opções. Eu posso fazer isso aqui. Lembrando do Ctrl C, Ctrl V, por exemplo, se eu seleciono esse texto, dou 2 cliques, recorto, eu também posso fazer isso com Ctrl X, colo, Ctrl V. Mas aí vocês observem que tem vários tipos de opções de colagem.
né? Colagem padrão, no caso, Ctrl V. A colagem especial, Alt e Ctrl V. Isso é bom, isso é questão de concurso, tá? Colagem especial. E aí, na colagem especial, você pode colar o texto formatado, não formatado. Se eu colar não formatado, por exemplo, o vermelho não aparece, não vai aparecer. Entendeu? O vermelho não vai aparecer, porque é sem formatação. Temos também a opção, que não vai aparecer aqui nesse caso, mas eu vou explicar o que é, de colar com vínculo. Colar com vínculo, por exemplo, você copia uma tabela de outro documento. Se você cola essa tabela nesse documento aqui com vínculo, mudanças na tabela original vai fazer com que ocorram mudanças aqui também no documento. Beleza? Aqui a formatação padrão, onde você pode vir, clicar nessa setinha e ver toda a formatação de taxado, taxado duplo. É importante saber o que é cada um desses caras aqui, viu? Eu já vi todas maiúsculas, versalep. Eu já vi questão perguntando o que é taxado, tá? Na formatação. Aqui, limpar a formatação, aumentar, no caso aumentar esse, né? Claro. Aumentar o tamanho, que também pode ser um Ctrl maior, né? Torna o texto um pouco maior. Aqui ele não define, ó. Ele está aumentando de 2, mas você percebeu que no início ele aumentou de 1, né? Então não tem uma quantidade exata. E aqui reduzir, perfeito? Aqui, para a gente mudar o texto, o texto que estivesse relacionado para maiúscula, minúscula ou outro uso comum. É muito importante, gente, você aprender isso aqui passando o mouse e lendo o que cada barrinha dessa é. Porque o que é que os concursos fazem? Os concursos, eles simplesmente colocam a imagem, certo? Colocam a imagem e perguntam o que é. Isso aqui é alinhar à esquerda, o texto. Se eu selecionar o texto alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, justificado. Eles perguntam o que é. Perfeito? Voltando aqui, tem uma paradinha. Por causa do, não sei se vocês escutaram um cachorro latindo. E aí ia atrapalhar aqui, já estava me atrapalhando também. Então voltando aqui, pessoal. Eu estava falando das fontes. Algumas questões que a gente não pode esquecer é conhecer todas as teclas de atalho dessas fontes aqui. Isso aqui é básico. Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado. Certo? Saber que essa linhazinha aqui, ó, você pode escolher entre todas esses tipos aqui e de sublinhados, inclusive a cor do sublinhado, se você quiser também. Pouca gente sabe disso. Aqui, o taxado, o subscrito, Ctrl mais igual e o sobrescrito, Ctrl Shift mais, tá? Não é mais não, é porque tem um mais ali, que é a junção das teclas, né? Ctrl Shift mais. Esse é o sobrescrito. Você escrever tipo x ao quadrado, né? E o subscrito, você faz x1, x2, lembra disso aí? Pronto, é por aí. Beleza? O limpar a formatação, essa borrachinha eu já tinha mostrado, né? Isso aqui para vocês. E aqui também não já tinha mostrado, enfim. Pronto. Taxado, sobrescrito. Aqui as questões das fontes, né? Os efeitos de fontes. Perfeito. Tranquilo? O que é que a gente tem mais aqui? Se eu for para parágrafo, eu tenho, já mostrei isso também para vocês, tá? Importante, não falei, importante que aqui nesse grupo aqui, né? E alinhar à esquerda, centralizado, enfim, você conheça as teclas de atalho. Quem vai fazer concurso público, né, gente? Claro. Ctrl Q, à esquerda. Ctrl E, centralizado. O pior é que nenhum ajuda, né? Ctrl G, o único que ajuda é essa daqui, ó, é o justificado. Que é Ctrl J, você vai lembrar que é justificado. Mas aqui é Ctrl Q,
Ctrl E e Ctrl G. Beleza? Aqui você tem as opções de marcadores, né? Marcadores aqui de numeração. Claro que vocês, acredito que vocês sabem a diferença, né? Marcadores, por exemplo, você pode escrever assim, times de futebol. Aí você coloca aqui, Botafogo da Paraíba. Outro time de futebol, aí você bota aqui, ixi, não pode botar um nesse time não. Bota o Campinense pelo menos. É outra pra cá. Ó, gente. Então você chega aqui e vai colocar os marcadores, né? Escolhi, selecionei, se eu selecionar os dois. Certo? Marcadores. Outra coisa é a numeração. Olha a diferença. E os formatos de numeração, por letras, em romano, enfim. É brincadeira, tá, gente? Se tiver algum cabo do torcedor nesse aí, não faça mal, não. Vamos lá. O outro grupo aqui, faltou alguma coisa? Sim, faltou muita gente ainda, né? Já tá faltando. Diminuir recuo. Beleza? Para que é esse diminuir recuo? E o que é esse aumentar o recuo? Para você mover o parágrafo, né, mais para longe da margem, e aqui para você mover o parágrafo para mais perto da margem. Então, por exemplo, se eu coloco o cursor aqui e faço isso, olha só, se eu faço isso, preste atenção numa coisa, ele está dizendo mover o parágrafo. Isso aqui é um parágrafo. Aqui é o outro, seria outro parágrafo. Como é que eu sei isso? Porque eu dei um enter aqui, eu mudei de parágrafo. Né? Não precisa eu selecionar o parágrafo todo e fazer isso, tá? Não precisa. O cursor está sobre esse parágrafo. O cursor está sobre esse parágrafo. Beleza? Então isso chama-se o quê? Diminuir e aumentar recuo do parágrafo. E claro, eu estou no grupo aqui de parágrafos, não é isso? Perfeito? Aqui, classificação. Se eu quiser classificar qualquer seleção aí, qualquer conjunto de itens, né, pela ordem alfabética ou pela ordem numérica, isso é muito comum lá no Excel, né? A classificação. Perfeito? Quanto ainda na questão de parágrafo, tá. Temos também a lista com níveis, né? A gente mostrou aqui marcadores, numeração, lista com níveis. Aqui é quando eu tenho aqueles níveis, né? O primeiro item, aqui fica mais fácil você entender. Item 1.1, item 1.2, né? Item 1.3, enfim. Toda essa configuração. Lembrando também, gente, que se eu seleciono aqui, por exemplo, o parágrafo, botão direito do mouse, clique em parágrafo, eu posso também configurar o parágrafo por essa opção, certo? Essa caixa de diálogo aqui vai me dar essa opção. Como eu também posso utilizar ela aqui, ó. Perfeito? Essa setinha aqui sempre vai como fonte e leva lá para fonte, né? A formatação da fonte aqui do parágrafo. Aqui é onde eu configuro o meu parágrafo, certo? Como é o nome desse cara aqui? Mostrar tudo. Também já vi cair muito, né? Ele mostra onde tem espaço, onde tem enter. Aqui, por exemplo, tem um espaçozinho, ele bota um ponto no meio, ó. Certo? Porque às vezes você deixa assim o texto, né? Tá com 2 espaços, na verdade. Então, é útil, tem gente que gosta, eu particularmente não gosto de utilizar. Nesse grupo aqui de estilo, tem alguma coisa ainda aqui? Tem uma coisa importante, né? Tô querendo ir embora para não ficar grande o tempo, mas vamos lá. O sombreamento, certo? Sombreamento e também o espaçamento do parágrafo. O sombreamento você vai poder escolher uma cor, né? E configurar várias cores. Como você também aqui você vai configurar o espaçamento de linha do parágrafo. Toda essa configuração, por exemplo, espaçamento, alinhamento à esquerda, como vocês viram, a gente fez. Quantos centímetros aquele recuo.
O atalhozinho aqui, o botãozinho na barra de ferramentas aqui é para facilitar, seu uso ser mais rápido. Porém, você pode configurar exatamente o valor que você quer aqui. Espaçamento entre linhas. Por exemplo, se você colocar 1,5 aqui, você vê o resultado entre uma linha e outra. Ou em centímetros. Viu aí o que é que aconteceu aqui quando eu mudei o espaçamento do parágrafo? Então, toda essa configuração cai na prova. Esse item aqui, para baixo para cima, você vai fazer o quê? Já está dizendo, né? Ele está dizendo aqui que é para o espaçamento entre linhas de um parágrafo. Perfeito? Isso aqui é normal você configurar quando você está fazendo um trabalho. Né? Tem as normas lá da ABNT, é muito normal você utilizar essa configuração. Outra forma também de você configurar o parágrafo aqui é através da régua, né, pessoal? Você pode utilizar aqui essa opção, do jeito que está, você está vendo, para a margem. Você diminuir ou aumentar a margem, certo? A margem é esse espaço aqui, ó. Esse espaço que está dessa linha tracejada, que agora sumiu, para cá. Nessa parte não há impressão, é a margem. Isso. Você também pode configurar recuo. Ó, recuo do parágrafo. Observe que eu não usei essa opção. Eu usei aqui embaixo. E ele mostra, tá? Se você botar o mouse em cima, ele vai dizer que você está fazendo recuo. Recuo à esquerda como recuo à direita. Observa que é no parágrafo. É no parágrafo. Veja que lá embaixo não mudou nada. É no parágrafo. Porque o cursor está aqui. Certo? Perfeito? O que é que tem mais aqui? Ah, tem esse carinha. Ainda tem as bordas. Né? Onde eu posso definir bordas laterais, à esquerda, inferior, superior, todas as bordas. É só tipo uma cruz. Aqui normalmente quando você está fazendo uma tabela, você configura bem isso aqui, né? Geralmente a gente utiliza todas as bordas. Observe que nessa opção aqui não apareceu no meio, né? Porque não tem borda aqui nesse caso no meio. Se fosse uma tabela, teria. Então, se você quiser deixar o documento com essa formatação, você pode utilizar bordas, certo? Estilo, ele está valendo efeitos. Estilo, assim como a formatação, né, é configurável. Muita gente utiliza isso aqui, pessoal. Por exemplo, o próprio Word ele já te dá algumas opções, né? Título 1, título 2. Então muita gente utiliza isso aqui. Eu particularmente normalmente não utilizo. Utiliza isso aqui quando tem um padrão, né? Gosta de usar um padrão de documento. E aí ele já usa aquele estilo que já está gravado aqui, né? E aí ele já tem esse título. Sempre o título que ele utiliza é baseado nesse estilo. Então fica mais fácil dele utilizar a configuração do documento dele, a formatação do documento dele. Perfeito? Vamos aqui na apresentação. Na apresentação a gente tem ainda para essa aula, sim, tem a ediçãozinha aqui, guia de arquivo a gente já falou, guia de página inicial. Perfeito. Então pronto, faltando só a parte de edição e estilo, né? Vamos voltar lá para o Word. Então, tem ainda um ponto que é importante eu falar para vocês. Isso aqui. O controle de linhas órfãs, viúvas, manter com o próximo, manter linha junta, quebra de página antes. Para que serve isso? Isso é informação importante. Esse controle de linhas órfãs e viúvas é para que você evite, gente, por exemplo, que um parágrafo fique, por exemplo, sozinho no início de uma página, ou mesmo que até mesmo que uma primeira linha de um parágrafo fique sozinho no final da página, né? Porque você começa o parágrafo aqui
Aí vai ter a mudança de página. Então, se esse controle estiver ativado, você vai evitar que na hora da impressão o Word imprima essa última linha do parágrafo sozinha. Por exemplo, você começa a escrever um parágrafo e a última linha fica na outra página. Então ele vai evitar que imprima essa linha sozinha, certo? Ou até vai imprimir ela sozinha na página da frente, né? Na página que a gente chama de viúva. Ou que a primeira linha de um parágrafo fique sozinha no fim de uma página órfã. Ou seja, você começa o parágrafo e a primeira linha fica sozinha numa página, assim. Primeira linha fica sozinha aqui nessa página. E aí, na outra página, por exemplo, fica aqui a primeira linha do parágrafo. Certo? Eu vou escrevendo aqui bem rápido a loucura para vocês entenderem. O que é que vai acontecer? O parágrafo foi tudo. Certo? Porque ele controla isso aí. Beleza? Como também manter sempre as linhas juntas aqui, ó. Manter com o próximo. Quebra de página. A quebra de página, isso aqui é uma quebra de página manual antes do parágrafo selecionado. Se você marcar essa opção, né? É diferente das outras quebras de página que a gente vai falar. Bem, para essa visão geral, para esse overview, essas opções aqui que eu mostrei para vocês é o suficiente. Você precisa saber que o Word tem e onde é que ele tem. Né? Na prova do concurso não vai ter para você fazer lá. Vai perguntar se você sabe onde é e sabe se aquilo existe. Enfim, é isso que eles perguntam. Então é isso que você precisa saber. Perfeito? Então, estamos ainda aqui na página inicial. A gente vai estudar toda essa galera aqui, beleza? A gente vai passar por todo mundo, falar de tecla de atalho, mostrar a vocês o que é que o Word pode fazer, ficar repetindo algumas coisas, gente. Se eu me lembrando aqui, alguma coisa que passou, eu falo novamente, né? Porque isso é um conhecimento só, né, do Word. Não necessariamente a gente poderia até começar a aula de outra forma, mas isso é um conhecimento só. Os estilos, como eu falei para você, é um conjunto de formato que você pode utilizar, né? Eles são identificados por um nome. Você pode utilizar alguns, você pode criar alguns estilos, né? Você pode criar estilos, você pode utilizar também aqui uma formatação. Você dá um nome aqui a um estilo. Vamos ver aqui se dá. Criou um estilo teste padrão ali, e aqui eu vou aplicar o estilo. Tranquilo? Criar estilo, você vai ter uma base sua, de texto sua, que você vai utilizar no seu documento. Normalmente, quando eu utilizo algum estilo desse, para título ou para algum tipo de ênfase assim, em algum arquivo, eu particularmente utilizo algum desses títulos aqui. Eu gosto muito desse título 2, e aí sempre eu utilizo ele porque eu sei que o documento vai ficar sempre padronizado. Tá? Mas no estilo você pode formatar a fonte, você pode formatar o parágrafo, tabulação, borda, muita coisa, tá? Efeitos, enfim. Então eu estou com aquele parágrafo selecionado ali, que eu digitei para vocês, e ele pegou o estilo que eu selecionei, né? Perfeito? Se eu selecionar esse cara aqui, ó, diminuir a fonte, mas ele continua com aquele estilo, certo? No grupo de adição, gente, a gente tem 3 opções, né? Localizar, muito importante saber que é o Ctrl L, né? Para você ver as opções de localizar no texto, ou seja, você quer encontrar um texto um texto específico no seu arquivo lá de texto, Ctrl L. Basicamente, particularmente eu nunca usei essa opção aqui, eu sempre Ctrl L, já está na memória, né? O substituir, aqui eu vou no Ctrl L, tá? Essa opção aqui, você vai pesquisar algum texto aqui, por exemplo, se eu escrever aqui o nome teste, ele vai achar, né? Um resultado, enfim, mostra onde está. Tem a substituir é diferente, né? É o Ctrl U.
você vai localizar o texto e substituir aquele texto por alguma opção. Ctrl L e Ctrl U, o U fica fácil de você lembrar se você pensar no inglês, né, de update. Você vai fazer uma atualização do texto, não deixa de ser. Mas e o Ctrl L de localizar, né? Tem também o selecionar, para selecionar tudo. Quem lembra como é o selecionar tudo, a gente vai ter uma aula. Ctrl T, Ctrl T. Selecionar tudo. Quem sabe como eu fiz essa setinha aqui, já aproveitando. Quem viu? 2 vezes, não maior. Beleza? Ele monta essa setinha aí pra você. É bem legal. O que é que a gente tem mais aqui? Localizar, saber que na botão adição localizar, substituir e selecionar. Bem, o mais importante aqui é o localizar, né? O localizar é o mais importante, é o mais utilizado para você localizar textos, enfim. E aí ele dá esse resultado aqui na lateral. Perfeito, galera? Tranquilo? Mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo para não passar para outra aula. Uma coisa que eu queria lembrar também. Ir para. Tá? Esse atalho aqui não precisa decorar, não tá danado que ele vai pedir, não. É muito difícil. O Ctrl L, beleza. O ir para, né? Vai abrir uma caixazinha aqui de... Vamos botar aqui para você ver. Não. O que é mais rápido do que rolar a tela? Saltar, né? Ou seja, você vai para algum lugar do seu documento. Ele abre essa caixa de diálogo e vai permitir você ir diretamente a um item. Seja o que? Uma página, uma seção qualquer do documento, uma tabela que você tenha no documento, um campo, um elemento gráfico. Certo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui, ó, tabela, o que mais? Equação. Perfeito, gente? Aqui você vai inserir o número da tabela, o qual você vai ter configurado. Mas o que é importante você saber aqui nessa aula, nesse curso, para concurso e também para você que quer saber o que o Word oferece, saber onde ir, saber o que ele faz. E aí, se eu quiser me especializar nisso, aí beleza, aí eu vou fazer um curso de operador do Microsoft Word, é diferente. Beleza? Aqui é para você saber, esse curso aqui, essas aulas aqui, inclusive até vão ser poucas aulas, para você saber onde tem tecla de atalho, onde eu vou, onde eu clico, o que ele tem capacidade de fazer. Então, essas são as opções aqui do grupo de edição. Perfeito, gente? Então é isso aí. A aula de hoje era isso aí, certo? Falar da interface, do guia de arquivos. Uma coisa que eu tinha falado no início, eu já ia me esquecendo. Quem lembra aqui que eu falei que se eu quiser abrir o Word usando essa caixa de executar. Quem lembra como é o executá-lo de Windows? Janela R, né? De Run. Se eu escrever aqui, ó, Win Word, ele vai abrir o Word. Perfeito? Então, gente, é isso aí. Certo? Para a aula de hoje era o que a gente tinha. Na próxima aula a gente vai estudar aquelas outras faixas de opções. Vamos estar sempre discutindo. Se eu tiver alguma coisa para falar que eu não falei, eu falo na próxima aula. E aí a gente vai estar sempre conversando sobre o Word, mexendo nele. Porque essa é a forma de estudar para concurso, essas ferramentas, né? Principalmente se você não utilizar muito. Se você utilizar muito, é normal você estar mexendo. Só que normalmente você mexe sempre nas mesmas coisas. E aí se cair alguma coisa que você não mexeu, ferrou. Você não é acostumado a mexer, usar, ferrou. Então aqui a ideia é apresentar ele de forma geral para vocês saberem o que ele faz, o que ele é capaz de fazer, aonde ir, teclas de atalho, essa é a ideia, né? E você ter esse conhecimento do Word. É importante isso aí. E a partir daí, se você for operar no Word, aí você vai estudar outra coisa. Mas para resolver as questões que a gente vai fazer, essas aulas
vão ser suficientes. Tranquilo, galera? Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Valeu. Próximo Halo World ainda. Um abraço. Deus abençoe você. Fica com ele, que ele esteja contigo. Um abraço, meu irmão. Fui.